Em 2014, o senhor esteve por primeira vez no Congresso com a gente, foi no Cine Teatro Brasil, e de lá para cá aconteceram diversas coisas, diversos projetos, diversas atividades. Fala um pouco para a gente a respeito dessa última vinda para Belo Horizonte, o que mudou, o que tem de diferente, o que avançou. Eu cheguei ontem à noite no evento, estou chegando agora para ver a infraestrutura da sala de convenções, de palestras, a projeção fantástica, auditório lotado, um auditório bem maior do que da primeira vez, com outros espaços, como esse espaço de entrevista, espaço de hands-on. Então, realmente fiquei encantado e surpreso de maneira positiva como o evento vem crescendo ano após ano. Vocês estão de parabéns. Obrigado, doutor. E da vida profissional, como é que foi essa evolução aí? O que veio de novo, o que surgiu, como é que estão os projetos como o doutor Amilcar Freitas? De lá para cá, 2014 até 2018, o Brasil continua penta, não conseguimos ganhar mais uma estrela, e eu viajando cada vez mais, graças a Deus. Continuamos com nossos cursos, sediado lá no Innovation em Natal, curso de especialização, curso de atualização de um ano, Que inclusive mas recebe, desculpe interrompê-lo, mas que recebe dentistas de todo o Brasil. exatamente, inclusive já foram dentistas daqui de Minas Gerais fazer cursos conosco lá. E esses cursos acontecem dois finais de semana ao mês, e nos demais eu estou me dividindo entre clínica particular, onde eu fico normalmente de segunda, terça e quarta-feira, e os outros 50% dos meus períodos livres estou viajando. Então estamos também com cursos, daqui eu vou para Brasília, Fortaleza, interior de Minas também, Rio, entre outras cidades onde a gente tem a oportunidade de ir. E é fantástico porque eu adoro viajar e conhecer o Brasil, que é gigantesco, faz a gente ter experiências e novas amizades, o que é muito bom. E a profissão permitir isso é ótimo, né? Porque você Unir. associa aquilo que você mais gosta, o doutor Amilcar, que é poder palestrar e a parte clínica, e também poder fazer algo pessoal que é viajar. Então é ótimo, né? Exatamente. E fazer novas amizades, que é o que fica mesmo depois de toda essa volta que a gente dá, o que fica são os amigos em cada local que a gente deixa. Exatamente. Doutor, e na clínica, como que está funcionando? Seus projetos, o senhor já aderiu aos processos digitais? Como é que funciona hoje em dia o seu cotidiano clínico? Como eu falei, nós atendemos basicamente 50% do período, segunda, terça e quarta. Eu tenho meus pacientes particulares, onde eu procuro em alguns deles fazer o que a gente chama de handmade, em outros digital, fluxo digital. Então eu não sou 100% digital nem 100% handmade. Procuramos associar em função da necessidade de cada caso clínico, em função da quantidade de elementos, em função do tempo que a gente tem disponível. Alguns clientes, às vezes lá em Natal, por ser uma cidade turística e bem próximo do continente europeu, nós atendemos alguns pacientes que vêm de outros países, Portugal, Suíça, Alemanha, foram pacientes que vieram passar férias no Brasil, e aí nesse intuito de fazer o processo ficar mais acelerado, aí a gente entra em parceria com os laboratórios para colocar em prática o fluxo digital, e assim consegue finalizar o tratamento num período de tempo mais curto do que se fosse feito de maneira manual. Mas sempre sem esquecer a essência básica. Por exemplo, o conceito de planejamento reverso, avaliar a opinião do paciente antes da confecção das restaurações cerâmicas. Eu estou falando do planejamento reverso e do mockup. Então, mesmo que a gente adapte para o fluxo digital, alguns conceitos básicos que vêm do analógico, como alguns gostam de falar, a gente não pode deixar de lado para que tenhamos uma finalização satisfatória para o paciente e para a gente também, para ficar orgulhoso do Exatamente. próprio caso. E é exatamente o uso devido da odontologia digital, que é algo que ontem nós conversando aqui com Alan Vicentini e o nosso palestrante internacional, o Dr. Nazari, eles falaram exatamente isso, juntamente com o Dr. Laerte, que já tem uma tendência a fazer o trabalho um pouco mais, né, manual, exatamente. Ele fala que a odontologia digital ela deve ser aplicada para otimização de processos e tempo. Nazari prega isso como otimização de tempo, 100%. Quando você faz o uso da odontologia digital, e é algo que a gente gosta até de deixar bem explícito como um todo para o nosso público, não significa que você vai resolver aquilo que você não consegue resolver no manual, ou que vai ficar bem melhor. Fica melhor, depende muito do uso. E é exatamente esse o uso que o senhor faz na sua clínica. Que quando precisa de um processo um pouco mais otimizado, um pouquinho mais de tempo, vai para o digital. Quando você tem aquele tempo aí, quando você tem um tempo um pouco maior, ou você quer fazer aquilo, o handmade no caso, aí você faz da forma convencional. É exatamente isso. Seria mais ou menos assim. O que a gente não pode esquecer é que por trás da máquina
Sempre tem que ter Exato. alguém operando, seja na clínica ou no laboratório. Sim. Por exemplo, hoje eu vejo, em função até do custo do scanner intraoral, de uma fresadora, vários laboratórios, eles terceirizam, eles meio que alugam um scanner intraoral para os dentistas. Certamente aqui o Laboratório Clero, que já aderiu ao mundo digital já faz alguns anos, foi um dos pioneiros no nosso país, eles já têm isso bem em mente, já está fluindo bem o trabalho. Mas a gente não pode esquecer que, como dentista, para fazer um escaneamento intraoral, não é simplesmente preparar e levar o scanner em boca. Eu ainda preciso continuar afastando os tecidos gengivais, colocar fio dentro do sulco, para conseguir fazer uma reprodução fiel do que está na boca para o mundo virtual, para o mundo digital. E assim o técnico, o laboratório, ter condições totais de fazer algo bem adaptado, que não fique com problemas futuros que prejudiquem a longevidade da restauração. Então é mais ou menos nesse caminho que você falou. Tem casos que pacientes realmente querem algo com um nível de translucidez, caracterização, dentes isolados, isso coincide muitas vezes com casos de pequenos elementos dentários, pequena quantidade de elementos dentários, que dá para fazer rendimento. Agora, grandes quantidades, arcos completos, de molar a molar, o digital vai muito bem, mesmo para isolados, mas isso é a filosofia de cada clínica, de cada dentista, para se adaptar a uma outra situação, também em função do perfil do seu paciente. Mas ambos funcionam muito bem. Não, que ótimo, doutor. Inclusive, eu tenho uma pergunta para o senhor. Digamos assim, rotina, talvez, ou esse costume de dar palestras em diversos eventos e congressos, tem mostrado para o senhor, com certeza, a visão como um todo dos dentistas, dos profissionais atuais no mercado. Qual seria você um breve diagnóstico desses profissionais que estão nesses eventos, que tiram dúvidas, que assistem a sua palestra, como um todo? Se você fosse pegar e dar um diagnóstico de qual que é o perfil do profissional de odontologia brasileiro hoje, qual seria? Vamos lá. E eu, principalmente, que estou atuando muito no Nordeste, tenho uma realidade até um pouco diferente em relação a Sul, Sudeste, onde vocês se encontram. A gente consegue ver um público bem heterogêneo. Aqui no Conon, por exemplo, com certeza temos um público seleto, dentistas de ponta que estão procurando se atualizar. Quando você vai para um congresso mais generalista, como nós fizemos semana passada no CIOI, lá em Natal, como tem o CIOSP, você vê um público bem mais generalista e você vê a demanda que realmente tem ainda para poder se atualizar. Especialmente nessas novas tecnologias, no conceito CAD/CAM, no fluxo digital, a gente observa muitas vezes que eles não têm noções básicas ainda. Eles pensam que é simplesmente comprar o equipamento e deixar de trabalhar, por exemplo. Não. Sempre tem que ter alguém, como eu falei anteriormente, por trás da máquina operando tudo isso, orquestrando tudo isso, e que vai ter que cimentar essas peças no final na boca do paciente. Eu gostaria, como professor, como dentista e ainda como estudante também, a gente está sempre se atualizando, não tem uma semana que a gente não precise parar, dedicar um tempinho para estudar, que os dentistas procurassem estudar mais. A gente já bate isso na tecla desde a graduação. Hoje, com as facilidades do mundo virtual, YouTube, redes sociais, eles se acomodam e não gostam de buscar os livros. E aí eu me sinto nessa missão também de procurar fazer os dentistas estudarem cada vez mais, porque muitas vezes estão esquecendo a essência básica, os conceitos básicos para fazer qualquer tipo de tratamento, não apenas em reabilitação oral, mas também na parte de ortodontia, de dentística restauradora, de cirurgia. Então, no meu consultório hoje, a gente fez um levantamento no último ano e meio, um terço dos tratamentos que eu faço, na verdade, são retratamentos. São corrigindo falhas antes do período que era para ter durado satisfatoriamente, um tratamento não satisfatório. E, infelizmente, a gente tem observado isso muitas vezes por culpa de falta de preparo do profissional que atendeu aquele paciente inicialmente. Então, esses congressos, esses eventos, de uma maneira dinâmica, com espaços novos como esse que estamos participando aqui, eles são interessantes para dar um start inicial, motivar o estudo, mas nada é melhor do que buscar um livro, se atualizar, fazer cursos com uma longevidade maior, com atendimento a paciente ou não, mas a sensação que eu tenho que para o profissional generalista, para o recém-formado, está faltando um pouco mais de base, um pouco mais de essência para se atualizar e oferecer ainda melhor a odontologia para os nossos pacientes. Eu percebo isso. Exatamente. E
Como professor, este ano nós estamos com um foco até maior no público acadêmico, que é um público que a gente vê que precisa de um norte quando já está saindo da faculdade ou quando está iniciando, porque é difícil para um todo poder visualizar os congressos, esses tipos de evento, como uma oportunidade de ampliar a rede de contatos, de ter uma visão um pouco mais próxima do mercado para quando formar. E como professor, qual é a sua dica para esses acadêmicos que precisam estar presentes nesse tipo de evento, sejam eles estaduais, regionais ou nacionais? Aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então ele não pode se acomodar dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, apenas com seu auxiliar e com seus pacientes. Ele tem que estar se atualizando, tem que estar trocando experiências, trocando dificuldades e trocando também o que vem dando certo com seus colegas. Eu falo muitas vezes com meus alunos, nem sempre aquele dentista que é melhor tecnicamente é o que vai ter mais sucesso no consultório. É preciso ele ter uma boa rede de contato, de relacionamento, para atrair clientes para o seu consultório. É importante ele tratar bem seu cliente, ter uma boa infraestrutura, tudo isso influencia e muitas vezes até mais do que a qualidade do tratamento. Porque o paciente, no caso da gente, o cliente, não está vendo somente se a restauração está com ponto de contato alto, se a pigmentação foi bem caracterizada, se a anatomia está perfeita, especialmente em dentes posteriores, ele está avaliando outras coisas, infraestrutura do consultório, como ele foi bem acolhido, bem recebido dentro daquela microempresa que é o consultório odontológico. Então eles têm que estar abrindo o campo de visão. Muitas vezes esses recém-formados, eles não saem tão bem preparados no ponto de vista de administração financeira, de marketing, eles pouco recebem essa orientação nas universidades, e aí eles têm que se deparar dentro do mercado com uma concorrência que não perdoa. Os clientes, que são os pacientes, eles estão sempre selecionando aqueles que são melhores, onde eles se sentem mais bem acolhidos. Então, tem que correr atrás, tem que se adaptar para a realidade do mercado que é essa. Exatamente. E para os acadêmicos de graduação, esses que ainda não conseguiram entrar no mercado, estão entrando, qual que é a sua dica? Porque a gente sabe que a insegurança, ela surge em qualquer área, não só na odontologia. Mas quando você tem a oportunidade de presenciar congressos com grandes nomes e profissionais, qual que é a sua dica para esse acadêmico de graduação que vai conhecer o mercado, que vai ver de fato como que funciona? Minha dica primordial é que eles não se acomodem, porque muitas vezes eles se acomodam num primeiro emprego, num programa de saúde da família, num PSF, com um salário intermediário e não procura se atualizar. E na área da saúde, na área da odontologia especificamente, a cada 4, 5 anos as coisas vão mudando de maneira cíclica e que não para. E se ele parar no seu consultório, ele fica para trás e às vezes fica mais difícil de se recuperar dentro do mercado. Então, tudo bem, pode conseguir um emprego para ter aquele salário base inicial, mas que não se acomode, que corra atrás do curso de aperfeiçoamento, de atualização, de especialização, para poder oferecer procedimentos mais específicos no seu consultório. Porque se ele se acomodar com esse primeiro trabalho, com esse primeiro emprego, que é o que a maioria consegue após sair da universidade, ele não vai evoluir nunca como dentista. Exatamente, excelente dica. Doutor, e para finalizar, o que é que nós vamos ver na sua palestra? O que é que nós vamos poder conferir, doutora Milka, como palestrante? Bem, hoje eu vou estar falando sobre reabilitações orais adesivas, que vão desde o clareamento dentário até a instalação dos laminados cerâmicos. Eu vou procurar, com bastante ilustração, bastante vídeos na aula, passar todos os detalhes, sem segredos, sem edições, de como a gente deve fazer o procedimento tecnicamente falando. Eu sei que já foi falado muito sobre filosofia de tratamento, sobre fluxo digital, que não tem como fugir disso, e vou mostrar no mesmo caso clínico como a gente atua no handmade e no digital, mas sem esquecer, sem deixar de lado a essência básica, como fazer um bom preparo, um bom provisório e uma cimentação para ter longevidade. Então a gente vai percorrer desde o clareamento, planejamento inicial, até a instalação final dos laminados cerâmicos. É isso aí. Doutor, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite e ser o nosso palestrante no CONO 2018. E será até a próxima, então, quem sabe, o próximo ano. Muito obrigado.